Latin America Chairman's Conference, promovida na Argentina pela Israel Allies Foundation, Flávio Bolsonaro chamou Lula de antissemita e prometeu reaproximar o Brasil de Israel caso seja eleito. Ao tratar da política externa brasileira, Flávio afirmou que o governo Lula rompeu, na prática, a relação diplomática com Israel e criticou as declarações do presidente sobre a guerra na faixa de Gaza. E por falar em Lula, enquanto Flávio Bolsonaro nos reaproxima de Israel, Lula faz questão de nos colocar cada vez mais distante. O presidente fez críticas ao governador de Santa Catarina, não é o governo de Israel, mas vocês vão entender por quê. Ele fez críticas ao governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, sobre os posicionamentos do político contra políticas de inclusão racial, como as cotas. Em discurso durante evento em Itajaí, lá em Santa Catarina, Lula falou sobre a necessidade do combate ao racismo no estado catarinense e evitar que a população do estado seja tomada do senso de grandeza. Na sequência, ao falar de hegemonia branca lá na região, o presidente mencionou a postura de Adolf Hitler. Vamos ouvir. Não podem permitir que prevaleça em Santa Catarina o racismo. Não pode permitir. Não pode permitir que aqui em Santa Catarina as pessoas sejam tomadas da síndrome de grandeza, porque esse estado é muito rico, não é pobre. A gente é um estado brasileiro e todo mundo tem que ser tratado igual. Todo mundo. Não tem o cara que é branco é melhor do que o que é negro. O cara que é nordestino é pior do que o do sul do país. Que história que é essa? A gente não aceita. Hitler tentou fazer isso e acabou do jeito que acabou. Então a gente não pode permitir essa ideia da hegemonia branca sobre o restante do país. A gente não pode. Na verdade, isso não é hegemonia branca, é hegemonia da ignorância. É a hegemonia da ignorância. Que a gente tem que ter coragem de debater, gente. Tem que ter coragem de debater. Por exemplo, Lula presidente. Quantos negros ele colocou no STF? Porque ele não colocou ninguém que prestasse. Ele colocou o Cristiano Zanin, que não tem qualificação para tal, e colocou o Flávio Dino, que não poderia ser ministro do STF, porque existe um impedimento tácito na lei. Porque a lei diz que para o membro do MP ou do judiciário entrar para a classe política, ele tem que se desincompatibilizar do cargo 6 meses antes do prazo da campanha eleitoral. Logo, mutatis mutandis, como se diz no direito, para que um político ingresse na carreira da magistratura, ele deveria se abster, ele deveria se desvincular do cargo político com 6 meses de antecedência. Porque, como o Lula disse, não tem ninguém que é melhor que ninguém. Se vale para um, vale para o outro. Então, se a lei diz que para o Moro, por exemplo, poder ser candidato ao Senado, como ele foi, ele tinha que ter largado a magistratura. Então, ele largou 6 meses sem ser magistrado, pode ser candidato. Agora, o Dino não. O Dino entrou para a magistratura no mesmo dia que ele deixou de ser senador. Sem prazo de 6 meses, o Dino era senador. No dia anterior ao qual ele tomou posse na magistratura como ministro do STF. Então ele indicou 2 pessoas que não podem estar lá. Uma porque é político, o outro porque não tem pós, não tem mestrado, não tem doutorado, não tem livre docência. Ah, mas é um bom advogado. E daí? Mas não cumpre tabela objetiva de notável saber. Não cumpre. Então se é pra pôr bosta pro bosta, pelo menos seja panfletário. Se já não é para escolher, quando eu digo bosta por bosta, não estou desmerecendo a bosta. Que a bosta aduba, fertiliza o solo. O que eu quero dizer é, se é para desprezar o notável saber, já vai pelo critério panfletário. Mas ele vem e fala de história e não conhece de história. É uma desgraça, esse homem é uma desgraça.
e está circulando livremente pelo país. Diante dessa declaração do Lula, o Jorginho Melo, que é o governador de Santa Catarina, decidiu acionar a PGR contra o petista. Jorginho disse que Lula cometeu xenofobia durante a visita a Itajaí ao insinuar que os moradores do estado são racistas e se consideram superiores a moradores de outros estados. Além disso, o PL protocolou nesta semana uma representação no TSE dizendo que Lula discriminou e propagou o discurso de ódio contra a população de Santa Catarina. O governo petista nega as acusações do partido de Flávio Bolsonaro e diz que Lula respeita a diversidade da população. A peça apresentada ao TSE pelos advogados do PL afirma que o discurso de Lula é discriminatório, dado que vincula Santa Catarina ao racismo, à hegemonia branca e à ignorância. O documento sustenta que as falas do presidente promovem o discurso de ódio e podem ser equiparadas ao crime de racismo. Podem, Eduardo? Podem, né? Está muito claro no vídeo que, primeiro, ele já aponta que o Estado já tem essa característica. Eu não sei, a gente sabe, né? Todo coletivista desconsidera a individualidade quando convém e aponta o dedo exatamente com esta medida, essa conclusão bem preconceituosa. Coletivistas fazem isso, né? Então, é igual a esposa dele, homens, parem de nos matar, é a mesma coisa, essa mesma forma de régua, né? De apontar, de constatar a situação. Este sujeito, porque eu não vou falar, não tecer mais comentários, porque é um canalha, né? Uma pessoa que faz isso, você se assemelha ao pai da mentira, né? Porque é justamente para ludibriar o encantador de serpente, sendo que é a própria serpente. Nesse sentido, está muito claro no vídeo, né, que ele sim, ele fez esse apontamento racial sobre o Estado, informando que o Estado tem preferência, né, não gosta, é racista, né, as pessoas do Estado são racistas, e ele sendo o presidente da República, ele é o presidente de todos os brasileiros. É mais uma demonstração de que os petistas, esquerdistas, não sabem tratar a coisa pública, a condução do Estado, de forma impessoal, o próprio princípio da impessoalidade da administração pública. Eles não sabem agir dessa forma. E aí dão esse tipo de declaração que, por outro lado, a gente sabe como é que a imprensa, né, a velha mídia tratará. Não, é um mero tropeço, um escorrego, né, uma forma desavisada, né, ele escorregou na declaração, um equívoco. Somente isso. Se fosse alguém da direita dando uma declaração dessa, eventualmente, sei lá, sobre São Paulo, Rio de Janeiro, vinculando a miscigenação por causa da migração, né, que é o estado do mundo, é São Paulo, né, porque tem vários países, né, aqui vários colonos, tanto do Líbano quanto do Japão, aqui no Brasil, especialmente São Paulo. Se tivesse o apontamento, não, São Paulo está ruim, está em excesso de criminalidade por causa da miscigenação. O que você acha que ocorreria com um direitista que afirmasse isso? É óbvio que não, né? A gente sabe como o Brasil é um país miscigenado, com estes princípios bem da pátria difundido, e sim, o esporte colaborou com isso, tanto com a Ayrton Senna, quanto com a seleção brasileira de futebol, e aí depois teve o Gustavo Kirten, depois teve, né, os esportes olímpicos, que colaboraram sim para o sentimento nacional. O esporte é responsável muito disso, que até nos anos 90 tinha o japonês, fala que é japonês, ele não, sou brasileiro, o árabe fala, você é árabe, não, eu sou brasileiro. Todo mundo sempre teve esse orgulho de ser brasileiro, mesmo com suas origens, seja no Oriente Médio, na Europa ou na Ásia. Então, se um direitista afirmasse o que este presidente da República, atual presidente da República, afirmou, né, a gente sabe o que ocorreria. Está certo o governador de Santa Catarina em levar adiante a comunicação, né, a denúncia para a PGR, está certo também o PL em fazer o apontamento, mas é óbvio, assim como a imprensa concluiria que foi um erro, né, foi um tropeço numa declaração, eu creio também, posso estar equivocado, mas eu sou pessimista nesse aspecto, que o Judiciário e a PGR poderão se manifestar nesse sentido também, Pavinato. Agora, veja que a gente tem que prestar atenção, mesmo que seja uma barbaridade, o que o Lula disse, não sou eu que estou dizendo. Basicamente ele disse o quê? Que Santa Catarina, e eu não sei de onde ele tirou isso,
Santa Catarina se orgulha de ser branca. Foi o que ele disse. Por que ele disse, eu não sei. Por que ele disse isso? Alguém conseguiu compreender por que ele disse isso? Ele não sabe o que é. Alguém conseguiu... Do nada, ele pegou e disparou. Santa Catarina tem orgulho de ser branca. É isso. Aí ele fala, nós não podemos admitir que Santa Catarina seja Santa Catarina. É isso que ele diz. Sim. Agora, o que é Santa Catarina? Santa Catarina é o estado do Brasil com menor taxa de mortes violentas. Santa Catarina é o estado do Brasil com a menor taxa de criminalidade em geral. Santa Catarina é o estado brasileiro com a maior taxa de empregalidade. O Lula está dizendo que onde não tem gente branca tem crime violento, crimes em geral e desemprego? É isso que o Lula está nos dizendo? Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas o Lula está dizendo que se o Estado não tivesse a maioria branca, não seria o melhor Estado contra a violência nem contra o desemprego. Quem está falando isso é ele. Por que ele está falando isso, eu não sei. De onde ele tirou isso, Scarfe? Olha, eu não consigo mais comentar. Primeiro que eu não consigo ouvir a voz desse sujeito. Há muito tempo já. Eu não quero, Pavinato, comentar declarações de uma pessoa desequilibrada. Ele é um desequilibrado mental, ele é um esclerosado, ele é um anarquista. Ele cumprimenta com um sorriso fascistas pelo mundo. Ditadores, sanguinários, assassinos. Essas são as pessoas que ele gosta. Agora, sabe por que ele fez isso em Santa Catarina? Porque ele é um invejoso. O estado de Santa Catarina é o estado que menos tem político do PT. É o estado que abomina o PT. É o estado mais desenvolvido do Brasil em várias condições. É por isso que esse invejoso falou isso. Ele é um complexado, um invejoso. É isso que ele é. Ele quer atingir as pessoas, como disse o Pavinato, ele quer explorar o sentimento das pessoas. Ele quer fazer um contra o outro. Esse cara jamais poderia ser nada na vida política. Ele não tem condições emocionais e intelectuais de ter sido nada. Agora, sabe por que ele faz tudo isso? Além dele ser um invejoso de um estado que abomina o PT e só cresce, porque Santa Catarina só cresce e abomina a esquerda. Você não pode falar esquerda lá. E é por isso que o Lula fica desse jeito. Porque ele é um anarquista invejoso, que de democrático ele não tem nada. Ele deveria chegar em Santa Catarina e elogiar Santa Catarina. Porque Santa Catarina é o que a gente queria para todo o país. Agora, Pavinato, como é que você vai comentar declarações de um complexado? E ele não tá nem aí para todos nós, nem para mim, nem para vocês dois aqui. Sabe por quê? Porque o cara tem 80 e poucos anos e vai dizer o resto da vida que ele foi presidente da República há 12 anos. Que ele colocou a Dilma mais 8, que ficou 6. Entendeu? Então a nossa geração foi aniquilada por esses canalhas. Que esses são os mentirosos profissionais. E vou te dizer mais uma, Pavinato, desculpa me alongar. O que é o tal do sistema? Será que o sistema não gosta de um maluco como esse? Será que o sistema do mal, que faz algumas pessoas ficarem milionárias ou bilionárias, não gosta de um fascista igual a esse? Essa é a pergunta que eu digo para vocês. Que sistema que é esse que tem nesse país que elege um desqualificado desse? Quer dizer, não tem gente nesse país para governar? Como é que você elege um semi-analfabeto para comandar o maior orçamento do hemisfério sul? De um país próspero, de um país onde as pessoas acordam cedo para trabalhar, do país que é o celeiro da humanidade nos alimentos. Como é que pode? Eu sou um inconformado. Eu não consigo entender como é que esse país deixou se chegar nesse ponto. Eu não consigo entender. De fato. Agora, o que ninguém consegue entender é isso aqui. O momento chegou. Goste você ou não goste. Depois de se desentender publicamente com Flávio Bolsonaro,